Quem são os anônimos? Nós somos anônimos, e você deve entender que o governo serve apenas aos que têm dinheiro para eleger seu candidato. Que nós somos bombardeados com discursos inflamados de liberais e comunistas que apenas servem para te convencer que um deles lhe dará a miséria e que o outro lhe dará riquezas. De que um deles será seu salvador e que o outro político será seu carrasco. A verdade é que todos eles não são julgados pelos mesmos tribunais nepotistas que você, eles têm imunidade parlamentar. E no caso do PSDB, essa imunidade é maior ainda, já que ele conta com engavetadores profissionais de processos. O judiciário não atacou os líderes do PT do mensalão, sequer intimou os do PSDB. E todos os demais partidos políticos lutam apenas para substituir esses dois, achando que podem ser nossa nova vanguarda iluminada. O Brasil é um projeto militar de entrega de recursos para o exterior, estão levando as riquezas vegetais e minerais daqui com a ajuda do governo. É essa sua função principal, manter todos em silêncio e comportados. A função da ditadura, ou intervenção militar, foi impedir que o povo conseguisse eliminar do poder os governantes. Quando o Jango se viu acuado por não respeitar os Estados Unidos, cedeu aos gritos do povo e foi acusado de comunista. Entenda que você não deve se ater a essa visão limitada e maniqueísta dos partidos. Eles são frutos de uma organização dentro do que é possível e permitido pelos militares ainda em respiro dentro da violência que eles impõem até hoje. Todas as ações que tomaram e a Constituição de 89 só existe para manter a corrupção dos militares, iniciada no período do presidente JK. Exemplo claro dessa corrupção é a do deputado e ex-coronel da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, Rota, da Polícia Militar de São Paulo, Paulo Telhada, do PSDB, enquanto vereador, aprovou uma homenagem ao próprio batalhão que dirigiu, pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira e, em especial, ao povo do estado de São Paulo. A Rota é uma tropa de elite da PM e é famosa por ser a mais assassina, havendo várias denúncias de execuções de cidadãos que desagradaram o ex-coronel. Seu lema é Deus cria, a Rota mata. Sem perguntas, o ex-coronel declarou matar várias pessoas. Ele deu ao próprio batalhão uma salva de prata, com decoração dada pela Câmara Municipal pelos supostos serviços relevantes prestados à sociedade. O texto apresentado para justificar a outorga é o mesmo presente no site do batalhão, que conta, em sua versão, a origem da Rota. Um dos principais pontos apresentados é a repressão àqueles que se levantavam contra a ditadura militar, mostrando suas ações como de criminosos. Mostra também a atuação da Polícia de São Paulo na repressão e outros eventos históricos, como o massacre de Canudos e o levante do Forte de Copacabana, como ações de defesa da República. A comunidade de Canudos foi criada por Antônio Conselheiro no interior da Bahia no final do século XIX e chegou a ter mais de 25 mil pessoas, e era uma reação da população da região contra o latifúndio. O massacre promovido pelo governo central, com o apoio da Polícia de São Paulo, matou todos os seus habitantes. Ainda hoje, isto é visto com bons olhos pela PM do Estado. Todas as revoltas históricas do povo contra a tirania e opressão dos governos é vista pelos militares como um risco ao seu plano de poder absoluto. Alguns políticos vivem dos mesmos benefícios que receberam na época em que o país era totalmente deles e ninguém podia dizer nada. E até hoje os políticos que estão no poder sobreviveram por delatar quem parecia revolucionário ou subversivo aos corruptos militares. Após o golpe que é dado no Jango, militares e civis participaram desse processo, do processo de derrubada do presidente ou do vice-presidente que estava ocupando o cargo de presidente naquele momento, em 64. Bom, a partir daquele momento assume o Comando Supremo da Revolução, bem no início da ditadura militar. Todo mundo sabia que era um regime revolucionário. Fica poucos dias no poder e o grande evento, o evento mais importante do Comando Supremo da Revolução
é baixar um ato institucional, que é o ato institucional número 1. Rapidamente, o que é um ato institucional? Um ato institucional é um instrumento jurídico onde o executivo baixa um decreto que tem um poder de lei. Um poder de lei que não pode ser contestado nem pelo poder judiciário, nem tampouco pelo poder legislativo. Essa porra desse governo nem começou, não sabe se comunicar e já faz a reforma sem consultar ninguém. Então, o ato institucional número 1 é o ato que instaura a ditadura. É o ato que dá superpoderes ou poderes excepcionais ao presidente da República. O segundo evento importante que o Comando Supremo da Revolução vai realizar é justamente indicar para a presidência da República, para terminar o mandato do Jango, o próximo presidente, que ele indica então o Castelo Branco, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. O Castelo Branco deveria ficar no governo de 64 até 66, quando deveria ter terminado o seu mandato, que é quando terminaria o mandato do Jango. Mas não é isso que acontece. Ele vai prorrogar, a gente vê pela data de término do governo, ele vai prorrogar o seu mandato até 67. E o que acontece no governo do Castelo Branco? Ele continua baixando atos institucionais também. Baixa o ato institucional número 2, que é um ato importante que todo vestibulando tem que saber desse ato institucional. Não. Porque ele extingue o pluripartidarismo e instaura no Brasil o bipartidarismo, ou seja, somente 2 partidos, a partir daquele momento, de 1965, somente 2 partidos podem existir no Brasil. Relativismo moral, expansão da democracia via sufragismo eram outras bandeiras defendidas por aqueles canalhas progressistas que... Um deles é o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e o outro é a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. O MDB de oposição e a ARENA, o partido governista. Claro que essa oposição que o MDB vai fazer é uma oposição que vai ser chamada de oposição responsável, oposição consentida. Na realidade e na prática não vai ser uma oposição de fato. Até porque aqueles parlamentares que porventura resolverem fazer uma oposição mais sistemática, mais forte contra o governo, como tem o poder de caçar esses mandatos, vai fazê-lo. Em seguida, o Castelo Branco baixa um outro ato institucional, no ano seguinte, em 66, é o AI3. O ato institucional número 3 estabelece eleições indiretas para governador. Eu não deveria votar. No final do ano de 66, o governo do Castelo Branco baixa um outro ato institucional, que é o AI4. Por esse ato institucional, o AI4, ele vai fechar o Congresso Nacional e vai abri-lo de novo para que esse Congresso aprove uma Constituição, que é a Constituição de 67. Covardes, bandidos, nós não merecemos isso. O povo brasileiro não merece tanto descaso, tanto abuso e tanta humilhação. Essa é a verdade. O que tem de novidade essa Constituição? A novidade é que ela incorpora todos os atos institucionais anteriores, o AI1, o AI2 e o próprio AI3. E do ponto de vista do governo, ele vai se encerrando por aí, em 67, encerra o governo do Castelo Branco. Um outro dado que talvez seja importante o estudante ter em mente é, do ponto de vista econômico, o que aconteceu no governo do Castelo Branco. Ele fez ali o PAEG, o Programa de Ação Econômico do Governo. O PAEG tem como função estabilizar a economia. Ele vai tentar resolver problemas que são oriundos ainda lá do plano de metas. Jânio Quadros não conseguiu resolver o problema econômico, deixado de herança pelo plano de metas. O Jango também tentou com seu plano trienal, com as reformas de base, mas não teve sucesso. E agora, então, o Castelo Branco vai tentar fazer isso com esse programa de ação econômica do governo. Querem fazer um país independente. Na sucessão do Castelo Branco vai ser eleito um general de linha dura. Mas antes disso vamos dar uma olhada aqui no reagrupamento parlamentar que vai ocorrer lá, aquele reagrupamento promovido pelo AI2. Nós vamos ver aqui os principais partidos, para onde foram. Para onde foi a UDN? A maior parte da UDN, vamos ver aqui, 91% da UDN foi para a ARENA. O PRP, que é o Partido da Representação Popular,
que era o partido fascista do Plínio Salgado, foi todo ele para a Arena. A gente vê o caráter que a Arena vai ter, um caráter de um partido conservador, um partido de direita. Vamos pegar o outro partido, o PTB. A maior parte do PTB, 69%, vai para o MDB, que vai fazer a oposição. E o PSD, que é o partido criado por Getúlio Vargas, 66% dele, o Partido Conservador também, vai ir para a Arena. Vamos ver então agora a sucessão do Castelo Branco. O Castelo Branco vai ser sucedido pelo Costa e Silva. O Costa e Silva faz parte de um outro grupo de militares, que é o grupo que nós vamos chamar de linha dura. Do Costa e Silva até o Médici, todos os presidentes, que é o Costa e Silva, depois vem a Junta Militar e o Médici, esses três presidentes pertencem ao grupo chamado de linha dura. O Castelo Branco, que nós vimos anteriormente, é um presidente que está ligado a um grupo que nós podemos denominar, e é denominado na época, de grupo da Sorbonne. São os sorbonistas. Então os sorbonistas vão ser o Castelo Branco e depois os sucessores do Médici. Os sucessores do Médici, que vai ser o Geisel e o Figueiredo. Então vamos ver aqui o que esse general da linha dura fez do seu governo. No governo dele, que começa em 67 e vai até 69, vai ser um governo curto, nós vamos ver que vai crescer a oposição da sociedade civil. A partir de uma série de manifestações. Vão ocorrer protestos da UNE, vai ocorrer a passeata dos 100 mil, vai se tentar formar um novo partido, que é a Frente Ampla, um partido do qual vai fazer parte o Lacerda e o JK. O Jango vai ser convidado para participar da Frente Ampla, ou seja, inimigos da era da democracia populista agora se unem para fazer frente à ditadura. Inclusive, o Lacerda, que apoiou a ditadura, que é um dos responsáveis pela instalação da ditadura, agora, num dado momento, se sente traído por essa ditadura e vai tentar fazer oposição a ela. Vão ocorrer também greves operárias. Vejam vocês, é uma série de manifestações que, em alguma medida, desacatam e desafiam o governo, porque está tudo proibido. Estão proibidas as manifestações, estão proibidas as greves, está proibida a formação de novos partidos e a sociedade civil parece que desconhece isso e faz, então, enfrentamento com o governo. O que o Costa e Silva faz? A resposta dele é uma só. Ele baixa um novo ato institucional, que é um ato importante também de saber, um dos mais importantes de saber aí na ditadura militar, que é o AI-5. Este ato institucional, ele instala o terror de Estado. Ele suspende o habeas corpus e dá poderes excepcionais para o presidente da República. Mais do que isso, a partir desse momento, o que nós vamos ver é que vai haver um crescimento muito grande e um aumento muito grande e muito importante dos órgãos de repressão aí durante toda a ditadura militar. Vai haver uma autonomia muito grande desses órgãos. Na sequência do ato institucional número 5, começa todo o arbítrio, começam as prisões, começam as torturas, começam as perseguições, começam, enfim, a haver todo tipo de situação que é comum nas ditaduras militares aqui em toda a América Latina. Na sequência, o Costa e Silva vai adoecer. O Costa e Silva tem o que nós chamamos hoje de um acidente vascular cerebral, um AVC, e ele vai se licenciar da presidência da República. Quem deveria assumir é o vice dele, Pedro Aleixo. Mas o Pedro Aleixo tinha alguns problemas. O Pedro Aleixo, além de ser civil, ele não era militar, ele era ligado ao grupo da Sorbonne. E lembramos que o Costa e Silva pertence ao grupo da linha dura, que se opõe à Sorbonne. Muito bem, o que vai acontecer então? Os militares, uma junta militar vai dar um golpe e vai impedir o Pedro Aleixo de assumir a presidência da República. É o que nós vamos chamar de golpe dentro do golpe. Quem vai assumir nesse caso vai ser então uma junta militar. Uma junta militar que tem como função escolher o novo presidente da República. É essa situação que está colocada aí. Aqui nós vemos algumas imagens dessas atividades políticas que fizeram algum enfrentamento durante o governo do Costa e Silva, fizeram algum enfrentamento à ditadura. Aqui nós temos uma imagem da passeata dos 100 mil, nós temos aqui artistas contra a ditadura, nós temos aqui a formação da Frente Ampla e aqui a figura do JK conversando com o Carlos Lacerda. Nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos dar um basta nisso. A junta militar escolhe então o sucessor do Costa e Silva. O sucessor é Médici, o general Médici. O general Médici, no governo dele, vai se utilizar larga e fartamente do ato institucional número 5, do AI-5.
Aqui vai haver então uma autonomia muito grande dos órgãos repressivos e também dos tecnocratas. Os tecnocratas vão praticamente comandar toda a economia. Tá vendo isso aqui? Livro de economia! Enquanto a repressão vai ficar por conta dos órgãos de repressão, como a Operação Bandeirantes, como o DOI-CODE, como os DOPS, os Departamentos de Ordem Política e Social, que tem em todos os estados do Brasil. Eles é que vão investigar as pessoas, eles é que vão fazer a prisão e eles vão fazer a tortura. Sofrimento de bandido é 1000 vezes melhor que Nutella. Se tivesse isso todo dia, eu faria regime e emagreceria. Porque não é mais querer saber de Nutella, só é querer saber de ver os criminosos gritando. É ser lindo, gritando, sofrendo, filha da puta. E esse é o melhor programa social que você pode fazer. São responsáveis pelo desaparecimento de uma série de pessoas nesse momento. Enquanto que os tecnocratas ligados ao Estado estarão cuidando da economia. Então, política com os órgãos repressivos e a economia com os tecnocratas. É durante esse período que vai ocorrer o milagre econômico. O que é esse milagre econômico? Vai haver um afluxo muito grande de capital estrangeiro aqui para dentro do país. O governo vai fazer uma série de empréstimos, vai abrir tremendamente para multinacionais. O Brasil vai se transformar nessa época no paraíso das multinacionais e a economia vai começar a crescer tremendamente. É chamado de milagre justamente porque durante esse período, que na realidade não é de 69, o milagre ele começou, de fato, começou antes, começou lá no Costa e Silva, em 68. É o mesmo ministro da Fazenda que está lá com Costa e Silva, em 68, o ministro Delfim Neto, e ele começou esse programa. O programa é esse que ele vai chamar de Programa de Desenvolvimento Econômico, o PDE. Ele começa o PDE lá em 68 com Costa e Silva e vai continuar aqui ao longo de todo o governo Médici. O que vai acontecer? Por que é chamado de milagre? É chamado de milagre justamente porque durante esse período, entre 68 e 74, as taxas de crescimento da nossa economia estarão numa média de 10% ao ano. O PIB cresce em média de 10% ao ano. É o equivalente hoje ao PIB da China. É um crescimento absolutamente respeitável? Com certeza sim. Nem as economias mais desenvolvidas têm esse nível de crescimento, ou seja, de 10% ao ano. O que eu comentei com vocês anteriormente? O capital externo, então, entra aqui através dessas multinacionais, entra aqui através dos empréstimos que o governo faz. O Estado vai investir em infraestrutura e, por sua vez, nós vamos ver que o capital privado nacional, ou seja, as empresas privadas nacionais, elas vão servir de suporte justamente para a chegada dessas multinacionais aqui. Nesse período, do ponto de vista político, nós vamos ver que vai haver um ufanismo muito grande. Ou seja, o governo vai se utilizar de uma série de slogans para simplesmente acentuar o nacionalismo das pessoas e o otimismo das pessoas. É nesse período que nós vamos ter, então, slogans como Brasil, potência do futuro, este é um país que vai para frente, ninguém segura esse país, para frente Brasil, Brasil, ame ou deixo. E nesse clima eufórico de um nacionalismo exacerbado, o Brasil ainda ganha a Copa de 70. Que faz acentuar mais esse clima ainda. Nesse mesmo momento do milagre econômico, nós vamos ver que há uma série de obras que o governo faz, que nós vamos chamar de obras faraônicas, porque são obras que exigem grandes gastos e o resultado delas é meio duvidoso. Afora isso, essas obras ajudam uma quantidade enorme de pessoas a enriquecerem ilicitamente, porque elas são superfaturadas, há uma série de desvios. Que obras são essas? A Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, Itaipu. Nesse período é quando o governo faz um acordo também com os Estados Unidos e se instala aqui a usina nuclear Angra 1. Evidentemente que nessa situação econômica absolutamente favorável, o governo vai conseguir o apoio da classe média. Por que da classe média? Porque até então o que nós estamos vendo é que os trabalhadores em geral estão sofrendo um arroxo salarial. Um arroxo que começou lá no Castelo Branco. Desde o Castelo Branco já vem essa política de arroxo salarial que se intensifica agora durante o milagre. O ministro da Fazenda, Delfim Neto, ele diz: nós temos que esperar o bolo crescer para depois dividi-lo. Só o que acontece é que esse bolo não vai ser dividido nunca. O resultado do milagre, no final das contas, é que nós vamos ter uma brutal concentração de renda, nós vamos ter um endividamento externo absurdo e a inflação, se ela fica controlada durante o milagre, após o milagre, no momento que o milagre entra em crise,
a inflação se descontrola e esse fenômeno de descontrole inflacionário vai amargar a economia brasileira, o povo brasileiro, durante muitas décadas. Somente lá no plano real é que nós vamos conseguir resolver o problema da inflação. O que foi essa crise do milagre? Quando é que ele entra em crise? Ele entra em crise em 74. Justamente por conta da crise do petróleo e por conta de um outro fenômeno que está ocorrendo em nível internacional, que é a escassez de dinheiro disponível para empréstimo para outros países, para países do terceiro mundo, como eram chamados, ou para os países dependentes. Não tem mais esse capital. Há uma crise mundial nesse momento, há essa escassez de dinheiro e por conta disso o milagre começa a entrar em crise. De onde a gente pode ver que o grande sustentáculo, o grande suporte do milagre econômico era o capital estrangeiro, eram esses empréstimos. Bom, termina o governo do Médici, a linha dura cometeu uma série de desmandos, vai entregar o país e está levando o país para uma situação econômica bastante complicada. O pessoal da linha dura perde poder e aí então sobe o pessoal de novo da Sorbonne. Vai começar então o governo do general Ernesto Geisel. Aqui, no governo do Ernesto Geisel, ele vai começar do ponto de vista político com a distensão. A distensão lenta, gradual e segura. Ou também chamada de abertura lenta, gradual e segura. O contexto do governo, o contexto econômico do governo Geisel e do sucessor dele, que é o governo Figueiredo, vai ser sempre o mesmo. Vai ser um contexto de crise econômica. Que crise é essa? Os juros estão altos, há uma inflação alta e cada vez mais descontrolada, há um desemprego muito grande e uma impopularidade tremenda dos governos militares. Por isso que ele começa com um processo esse de abertura. Mas essa abertura ela vai ter que ser feita sob o controle dos militares. Vamos devolver o poder aos civis? Vamos. Como? De um modo lento, de um modo gradual, de um modo seguro. Como normalmente é o processo de transição no Brasil. De transição quando? Aqui na ditadura? Não, ao longo da história do Brasil. Nós vemos que todas as transições são feitas sempre nesse ritmo e sempre sob o controle da elite. Como? De modo lento, gradual e seguro. Não há nenhuma passagem brusca na história brasileira. Por isso que nós podemos, com toda certeza, afirmar para vocês que não há na história do Brasil aquilo que a gente poderia chamar de uma revolução. Há vários movimentos que têm esse nome, ou que se colocam esse nome, que se autodenominam como movimentos de revolução. Revolução de 30, Revolução Praieira, Revolução isso. Essas revoluções de fato não existiram, porque todos esses movimentos são sempre passagens lentas, graduais e seguras. Bom, o Geisel começa com a distensão, começa com a abertura e a linha dura evidentemente que vai reagir. Ela reage como? Reage com o assassinato do Vladimir Herzog, reage com o assassinato também do Manuel Fiel Filho. O Geisel vai ter que controlar a linha dura, mas ele sabe que ao controlar a linha dura, a oposição, de algum modo, a oposição vai começar a pressioná-lo para que o processo de abertura seja mais rápido. E o que acontece então? O Geisel, para controlar a linha dura, nesse momento e nesse caso, ele demite o general Edinardo Dávila. Evidentemente que a oposição vai ficar absolutamente feliz com isso e vai acreditar. Estamos diante de um cara que está disposto a levar o país de volta à democracia. Ela vai começar a pressionar para que o Geisel acelere o processo. E por isso o Geisel vai ter que tomar medidas então para baixar a bolinha dessa oposição. Vamos dar uma olhada aqui agora na famosa foto que os militares divulgam do suposto suicídio do Vladimir Herzog. Com frequência, essa imagem tem aparecido nos vestibulares. Observem que o Herzog está praticamente ajoelhado no chão e está enforcado aqui com o seu cinto. Ora, revolucionário, o que ele mais gosta é matar revolucionário. Ele mata menos reacionário do que revolucionário. Sempre foi assim. Você faz uma revolução, no dia seguinte, todos os líderes da revolução estão na cadeia ou no cemitério. É uma coisa absolutamente impossível, que ninguém acreditava na época que ele pudesse ter se matado dessa forma. Já no tempo dos militares, o pessoal da esquerda já dominava o universo das comunicações. Evidentemente que foi um assassinato. A ação, então, que o governo vai fazer sobre a oposição, que está agora assanhadinha e está querendo que a abertura ocorra de um modo mais rápido. Ele vai baixar a Lei Falcão, em 76, e no ano seguinte ele baixa o pacote de Abril, criando a figura ali do senador biônico. O senador biônico é um senador artificial,
é um senador que é eleito indiretamente pelas Assembleias Legislativas Estaduais, certo? Normalmente os senadores, cada estado tem direito a 3 senadores, desses 3, então, um deles é biônico. O governo está fazendo isso para poder garantir a sucessão, a sua sucessão, porque a oposição tem avançado nas eleições, tem aumentado as suas bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E para terminar o governo do Geisel, em dezembro de 78, ele vai revogar o AI-5. Comunista! E vai escolher o seu sucessor, que é o general Figueiredo. O Figueiredo vai continuar o processo de abertura, né? Então ele vai ter que dar mostras de que ele está disposto a redemocratizar o país, está disposto a entregar o poder aos civis. Para isso, então, ele promove em 79 a anistia. Pessoal, o que é a anistia? A anistia, que foi feita aqui em 79, ela é resultado de uma série de lutas, de uma série de pressões da sociedade civil para que os exilados políticos, né, os presos políticos fossem soltos e todos os exilados que estavam fora do país retornassem ao país. Em 79, o Figueiredo, com a assessoria do general Golbery Couto e Silva, que é o cérebro, na realidade, todo esse processo de abertura. Golbery não concordava com os generais da chamada linha dura de 64, sendo mesmo odiado por eles. Golbery chegou a ser taxado de entreguista e até incrivelmente de comunista pelos generais linha dura. Apesar de ter sido um dos maiores teóricos do golpe político civil-militar de 1964, foi um dos que mais se destacou pelo abrandamento da opressão em prol de convencer o povo da falsa democracia que estava inventando e em que viveríamos agora. Para isso, Golbery foi na verdade o criador do Lula, que ele tornaria uma espécie de general civil anticomunista e manipulador dos trabalhadores. Meticulosamente criado por uma grande trama do Golbery, na esperança de que ele, com a criação do Partido dos Trabalhadores, substituísse o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, da cabeça dos dirigentes dos sindicatos, dos estudantes, das escolas e universidades. O projeto foi bem sucedido. Lula na verdade acabou se transformando num refreio aos anseios do povo, conforme as circunstâncias, cuja única ação está em discursar como um representante do povo mais pobre sem mexer nos privilégios dos ricos. Junto dele, nasceu também o PT, que é um projeto salvacionista, político-religioso e herdeiro da ação católica. A Igreja Católica começa a perder o seu rebanho a partir da década de 1970. E a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acreditava que poderia reconquistar o monopólio religioso através de uma ação político-pastoral. As comunidades eclesiais de base se estabeleceram nas periférias, nas áreas mais pobres, discutindo assistência à saúde e serviços sociais. Essa forte presença política criou um fato novo no Brasil: os movimentos sociais religiosos. E esses movimentos sociais se transformaram em movimentos políticos. Isso desaguou na pastoral operária, nas lutas sindicais do ABC. O passo natural foi organizar esses movimentos no partido político, o PT. A CNBB tinha um modelo, o Solidariedade, da Colônia. Graças à CNBB, os sindicalistas da pastoral operária, que eram apenas líderes sindicais do ABC, viraram líderes nacionais. O PT só se viabilizou nacionalmente quando as dioceses católicas o aceitaram e a CNBB cedeu sua capilaridade social e suas massas ao partido. Antes de serem fé ou crença, as religiões são forças político-sociais. Elas mantêm a hegemonia religiosa através dos seus rebanhos. Antes da relação de fé, de espiritualidade, há a relação política. As bancadas religiosas no Congresso não atuam em nome de Deus. Seus interesses são sempre temporais, políticos e terrenos. As religiões são organizações político-sociais em torno de uma fé, uma divindade. Mas a atuação delas é rigorosamente política. A religião se torna instrumento com a teologia da libertação para criar uma forma dócil de socialismo, uma que os militares possam controlar. Resolve criar uma lei, que é a lei da anistia. Essa lei da anistia, ela vai anistiar os torturados, ou seja, todas as pessoas que sofreram de algum desmando da ditadura militar, mas vai também
anistiar os torturadores, ou seja, a partir de 79, aqueles que cometeram o crime de tortura estão anistiados, estão perdoados. Anistia significa perdão, né? A sacanagem dessa lei de anistia é justamente essa. Todos foram perdoados, tanto os torturadores quanto os torturados. O Figueiredo vai continuar o processo de abertura. Faz uma reforma partidária, permitindo o surgimento de novos partidos. E aí um dado interessante é que a Arena se transforma apenas em PDS, ela continua toda ela aglutinada num único partido, enquanto que o MDB se transforma numa série de outros partidos. Do MDB surge o PMDB, surge o PDT, surge o PTB, e nessa mesma época vai surgir, fora, independente de todos esses partidos que estão surgindo de dentro do MDB, surge um partido novo que é o PT, o Partido dos Trabalhadores, que está ligado às greves do ABC ou do ABCD, que estavam sendo chefiadas lá, dirigidas pelo um sindicalista novo e naquela época considerado muito avançado, um tal de Lula, Luiz Inácio da Silva. Todos esses primeiros 3 eventos aqui, a anistia, a reforma partidária e as greves do ABC, ocorrem no ano de 79, bem no início do governo do Figueiredo. A linha dura vai reagir de novo. Em 81, ela vai fazer os famosos atentados do Rio Centro, quando está ocorrendo um show de 1º de maio, e aí do lado de fora do Rio Centro, que é um espaço no Rio de Janeiro onde ocorrem eventos, ocorre uma explosão. Vai se descobrir depois que essa explosão está aqui, uma imagem, né? Nessa explosão eram responsáveis por ela militares ligados à linha dura. O governo vai dizer que, na realidade, foi um atentado da extrema esquerda, mas todo mundo sabia que não, né? O que acaba desmoralizando o próprio governo. Por conta disso, começa a aumentar a pressão sobre o governo. Começa a aumentar a pressão sobre o governo para que se redemocratize rapidamente o país. No ano de 84 começam a ocorrer os comícios das diretas e se faz, a partir desse momento, comícios monstros em todo o Brasil. Comícios com mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em todas as grandes capitais ocorrem comícios tremendos. E no clima desses comícios se cria uma emenda constitucional, chamada Emenda das Diretas Já, ou Emenda Dante de Oliveira. Essa emenda ela é submetida ao Congresso, o Congresso Nacional tem que aprová-la, né, para enfim, dizer que a sucessão, e ela dizia isso, ela garantia isso, que a sucessão do governo do Figueiredo, do último general, seria por eleição direta e se o povo escolheria o seu presidente. Isso era a emenda das diretas. O que acontece? O Congresso Nacional rejeita a emenda das diretas e aí então vai ocorrer o colégio eleitoral. No colégio eleitoral, nós vamos ter a disputa do Paulo Maluf contra o Tancredo Neves. O Paulo Maluf representando ainda a antiga Arena, agora PDS, representando o PDS, e o Tancredo Neves, que tem como vice o Sarney, está representando a oposição, teoricamente a oposição na tal de Aliança Democrática. O que acontece é que o Paulo Maluf perde a eleição no colégio eleitoral, Tancredo Neves é eleito e nós já sabemos o que vai acontecer depois. O Tancredo Neves acaba falecendo às vésperas da sua posse e acaba assumindo no lugar dele o vice dele. No caso, o presidente Sarney, que vai se transformar em presidente Sarney, se nós olharmos lá no passado dele, nós vamos ver que o Sarney esteve ligado durante toda a ditadura à Arena. Ele fez parte da Arena, fez parte do PDS e depois migrou para o MDB. Lula recebeu o presidente Bush em sua primeira candidatura para garantir que ele manteria o país, servindo com seus recursos de matéria-prima às economias centrais. No fim, o que importa aos políticos é ficar de intermediários. O PSDB e seu suposto rival PT hoje são os 2 maiores capachos dos empresários. Para isso, todo tipo de discurso de conformismo é válido, seja a desculpa da defesa da República ou do direito dos trabalhadores. Eles são um plano dos militares, são seus agentes indiretos, e a lógica de uma conspiração comunista é uma mentira tão vendida pelos militares que hoje até os setores conservadores do Brasil acreditam e lutam pedindo uma nova intervenção militar. O povo deve lutar por uma intervenção popular. O PT há de cair, o PSDB, seu irmão gêmeo fingido, há de cair, seus políticos e sua briga por se tornarem nosso novo carrasco vai acabar. Anônimo é você. Anônimo sou eu.
Nós somos legião, nós não perdoamos, não esqueçamos. Não perdoamos. Espere por nós.